Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para os nossos ensinamentos, para as nossas leituras, né? E agradecendo a espiritualidade amiga por esse processo evolutivo e que a gente possa, junto aos benfeitores espirituais, fazer as nossas leituras edificantes para que a gente melhore nos propósitos cristãos, né? Mediúnicos também, né? Que todos nós somos sensíveis. Precisamos evoluir essa parte nossa para que a nossa humanidade junto a nós possamos desenvolver o melhor de nós, né? Nessa encarnação. E agora também dar início, agradecendo, pedindo a proteção dos mentores espirituais, dos mentores evangelizadores, né? De toda a equipe que nos dá sustentação para a leitura, da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que toda a pleide espiritual, no que for permitido por Deus, por Jesus, possa nos orientar na leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E o meu tema hoje é emancipação da alma, né? E vamos falar sobre sono e sonhos. E o capítulo é o capítulo 8 e a questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mas deseja estar dele desembaraçado. Então, o que ele quer dizer? Se o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal, ele fica preso, sim, até o que for permitido por Deus ao nosso desencarne. O nosso envoltório é grudado, sim, ao nosso corpo físico, né? O envoltório espiritual, porque só vai desprender quando nós fizermos a passagem para o plano espiritual. E é que nenhum, ele fala assim, é do prisioneiro, né? Que ele quer ficar preso? Não, ele quer liberdade, o nosso espírito também. Então, quanto mais bruto, mais grosseiro, mais preso ao corpo físico a gente fica. Então, quando a gente vai aprendendo as verdades espirituais, a gente vai dissipando, a gente vai afrouxando esses laços assim de aprisionamento do corpo espiritual, né? Que é o envoltório espiritual, que é o perispírito. E na segunda questão, na 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, o nosso corpo, ele fala, se ele repousa igual ao espírito. O espírito, ele sai do nosso corpo quando nós dormimos. Quando adormecemos, nós temos o relaxamento do corpo físico, mas o espírito se desprende e vai para outras dimensões espirituais. Vai para aprendizados, ou vai para percorrer uma escola evolutiva de aprendizado espiritual, mas depois ele volta para o corpo. Ele não sai diretamente, mas quando nós repousamos, nós damos esse estado de quase morte, né? Quando a gente dorme e acorda, então a gente relaxa um pouco e ele se afasta do corpo, não que ele vai embora de vez. E na questão 402, ela é bem longa e depois eu vou fazendo um apanhado em cada pedação dela. Vou falar pedação porque a questão, a pergunta é curta, mas a resposta é longa. 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede enquanto o corpo repousa, o espírito se dispõe das faculdades que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes visão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo ou seja em outro. E muitas vezes dizeis: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas de nada tem de verossimo e enganastes. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste, e verás em uma outra existência ou em outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça para quebrar os seus grilhões, procurando o passado e no futuro. Então, quando a gente dorme, que ele fala assim, podemos apreciar, né? Como que apreciamos durante o sono? Pelos sonhos, nosso corpo repousa e nos sonhos nós vamos percorrer a espiritualidade.
encontrar algumas coisas que é necessário para nós. Se a gente estiver com uma alma mais evoluída, vamos estar afim em algumas coisas que nós fizemos e trazemos bagagem para uma reparação. Às vezes a gente sonha e fala, nossa, nada a ver esse sonho, que sonho mais confuso, né? Então é isso, conforme a gente vai evoluindo, mais discernimento a gente vai tendo dos nossos sonhos, entendendo os propósitos, as dimensões espirituais que visitamos, se formos fazer um curso de aprendizado na espiritualidade, né? Ou se a gente teve com entes queridos nossos. Então, quando a gente vai evoluindo, vai desligando um pouco mais da matéria física, nos bons costumes, nas boas orações, a gente se liberta. Nosso sono vai e a gente vai lembrar de coisas assim que você fala, nossa, eu já vivi isso, né? Vai ter déjà vu que a gente fala. Parece que eu sonhei, parece que eu vivi aquilo ali. Então, você vai tendo reflexos do passado espontâneo. Não como as pessoas às vezes querem forçar, né? Porque no tema passado nós falamos do esquecimento do passado, que é uma dádiva para nós evoluirmos na medida do nosso livre-arbítrio e da nossa compreensão espiritual. Então é isso que a gente fala, quanto mais purificado ficamos, mais o nosso espírito se liberta para a evolução espiritual e lembranças durante o sonho. E continua assim: pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida, acreditai-vos sábios e vos embaraçai com coisas mais vulgares. Ficais perturbado, e esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? Então ele fala que nós somos tão assim, parece infantil como uma criança, querendo saber o que o nosso corpo faz quando está dormindo. Nosso corpo não faz nada, ele deita e repousa, mas o espírito vai percorrer dimensões espirituais. Então aí você sonha, sonhos de realidades espirituais onde você foi visitar. Ele fala, até quando a gente vai ficar batendo a cabeça, querendo saber o que a gente, se dormiu ou acabou? Não, o ato de dormir é uma preparação mesmo para que a gente tenha mais conhecimento durante a vigília do sono, né? Por isso que quando a gente deita, ao deitar, fazer as orações, agradecer pelo dia, pedir a proteção dos benfeitores espirituais que nos dirigem, que nos acompanham, para que essa visita na espiritualidade traga lembranças boas para nós, lembranças evolutivas para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Ainda continua a questão. O sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Os espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem a sociedade de outros seres superiores a eles. Como eles vigiam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isso deve vos ensinar, mais uma vez, a não temer a morte, pois o que morreis todos os dias, segundo a palavra do santo, isso para os espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens, que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores da terra, aonde as afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que professam em vosso meio. E o que gera simpatia sobre a terra não é outra coisa que falo, de se sentirem ao despertar ligados pelo coração daqueles com quem vieram, de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabe que no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e conhecem sem ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre nossa vida. Então ele fala que o nosso sonho nos liberta do corpo físico. É como se morrêssemos todos os dias, poucas horas. E a visão que ele nos fala aqui também, eu falo do aprisionamento das más paixões aqui da terra, né? Do nosso apego ao dinheiro, ao nosso apego ao corpo físico, às vaidades, à sexualidade.
nós ficamos muito presos a essas situações e quando dormimos o nosso espírito fica perturbado, ele vai para algumas zonas inferiores mesmo para satisfazer alguns desejos vis nossos, né? Vai procurar antipatia, às vezes você brigou com uma pessoa, você tem raiva dela, às vezes até em sonhos você vai buscar ela por causa da sua baixa evolução espiritual. Você vai encontrar, fala, nossa, sonhei com aquela pessoa, você levanta até agitado. Foi porque você estava muito preso às coisas da matéria física, aos momentos de infelicidade sua, de não evoluir, né? De não buscar no dia a dia se dar bem com todo mundo, ficar em paz com todos, desapegar das coisas que nos aprisiona e nos deixa preso, até no sonho, por causa de vaidades, ambições, a gente vai para umas zonas inferiores ainda, que pode até atrapalhar um pouco o nosso processo, a gente fica até acorda meio atrapalhado com tudo isso. Mas quando a gente faz a nossa vigília, a gente está em oração, vibrando, fazendo certo, entendendo alguns propósitos, até as antipatias com as pessoas, que são casos que nós precisamos viver para evoluir, né, que são desafios a passar, ou negligenciamos ou não, mas estamos aqui novamente por esse processo. Então, ele fala desse sonho libertador, que é para uma evolução nossa. Se nós fazemos o nosso melhor do desapego, nossos sonhos serão os mais evoluídos. A gente vai para lugares melhores, deixando o apego de lado, os prazeres mundanos, vícios. Nossa libertação espiritual durante o sono vai ser bem grande. E pode ser que nós trazemos até algumas lembranças de algumas situações do plano espiritual que visitamos. Na casa espírita, às vezes conversando, né, nós em reuniões com o grupo, tem médios nossos que lembram de todos os sonhos de visita, que a gente vai fazer uma visita na espiritualidade, que a gente vai para algum trabalho de socorro espiritual. Por isso que a gente tem que estar cuidando da nossa vida, estar sempre em vigília e fazendo o melhor. Porque a gente é convocado toda noite na espiritualidade para ir em algum lugar. Talvez prestar socorro, ou ajudar numa restauração de alguém, ou fazer um encontro com alguém que está precisando de auxílio, mas que aqui na Terra não é permitido ainda. Mas é sempre uma ajuda espiritual, né? E vamos dar continuidade. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasia repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar em fontes do bem, para não falirem, e eles vêm instruir aos outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu até os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-lo ao verdadeiro meio. Então, olha como ele fala que os espíritos encarnados estão sempre em contato com nós, né, no mundo espiritual. E ele fala que como Deus é perfeito, nos deixa a gente ter encontros espirituais, né, que traz assim uma sabedoria, traz até encontros que nós temos que ir, às vezes até com inimigos, para poder reparar, para a gente não falir outra vez no propósito aqui na Terra, para a gente evoluir, né? Então ele fala, olha como Deus é perfeito, tudo isso, deixar nosso contato entre céu e terra, né? Vamos dizer, entre espíritos encarnados e desencarnados, indo e voltando, né, para as novas experiências, que é uma dádiva que o Criador faz. Deixar nós com esse contato divino, nada de misterioso, como as pessoas acham que a mediunidade é só para quem merece. Todos nós temos essa sensibilidade. E se evoluirmos, a gente abre esse canal para essa libertação e fazer como ele fala, uma hora do recreio, agora eu vou dormir, vou descansar, vou para o repouso espiritual, para encontrar, se for permitido por Deus, com algo que possa ajudar meu espírito em evolução. Então é isso que nós temos que fazer ao deitar. E para o nosso recreio de encontro espiritual com os nossos benfeitores, com amigos que possam nos ajudar a esclarecer cada dia mais a nossa caminhada, para que a gente consiga evoluir mais. E dando a continuidade. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recorda sempre do que viste ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é muitas vezes, senão, lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida da vossa volta, ou a qual junto ao que fizeste ou do que preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicais esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como o mais simples,
Os maus espíritos também servem de sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, olha como ele fala assim, né? Que se a gente estiver... vamos deitar passei um dia, discutir com todo mundo, briguei com todo mundo, tô de mal com a vida, como a gente diz, né? Me aborreci com a minha esposa, me aborreci com meu marido, me aborreci com o filho, me respondi mal, fui mal criada. Então, quando você deitar, se você tiver o mínimo de compreensão e oração para agradecer a Deus o seu dia, pedir perdão das suas deficiências, ou você vai deitar desse jeito mesmo que você avaliou o seu dia, você vai ter um sono pesado, um sono cheio, tumultuado. Por quê? Porque no estado de vigília você teve muita confusão durante o dia. Então você leva para a cama toda essa confusão. Por isso que a gente fala, quando a gente vai deitar, nosso quarto, nossa cama é o nosso santuário sagrado de repouso da matéria física. Nós temos que levar para a cama a nossa paz, fazer a nossa exame de consciência para poder dormir e ter o sono bom, para não trazer tumulto, porque às vezes tem pessoas que acordam com pesadelos, então os malfeitores, vamos dizer, os espíritos menos esclarecidos, aproveitam essa oportunidade para fazer um trabalho de obsessão ali, deixar a pessoa mais perturbada. Ela passa o dia todo perturbada, falando, meu Deus, esse sono me deixou assim, irritado. Às vezes não foi o sonho, a sua atividade, os seus comportamentos trouxeram essas entidades para te tumultuar a sua vida durante o dia. Então olha como é importante a vigília do sono. A gente fala, não, a gente não dorme por dormir. Nós dormimos para um ato mais necessário na espiritualidade, para ir fazer visitas, para ir buscar evolução. Por isso que nós não estamos nunca só aqui na Terra, orientado pelos nossos benfeitores, mas também com a oportunidade de dormir e acordar numa dimensão, trazendo coisas boas para nós. Mas a vigília é importante, senão vamos acordar assim, tumultuados, perturbados, com pesadelos, Porque os nossos irmãozinhos também ficam na espreita da oportunidade que a gente dá para eles, De resto, vereis dentro em pouco desenrolar-se uma espécie de sonho, tão velha quanto a conheceis, mas vós os ignorais. O sono de Joana e o sonho de Jacobe, o sonho dos profetas judeus e dos alguns adivinhadores indianos, este sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles os quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos da vossa fé. Então, agora vem a explicação, vem uma deixa aqui de Kardec, além de tudo isso, que ele fala assim: os sonhos são produto da emancipação da alma, que é do desprendimento da alma, de uma elevação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende em lugares mais distantes ou que jamais os viu. Algumas vezes, mesmo em outros mundos, assim como a lembrança que traz a memória, os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores, a estranheza das imagens do que passa ou do que se passou em mundos desconhecidos, entremeada de coisas do mundo atual, forma um conjunto desses bizarros e confusos, que parecem não ter sentido e nem ligação. A incoerência do sono se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos pareceu que era um sonho. Tal seria uma narração na qual tenha truncado frases de casos ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Então, Kardec dá nessa nota, avisando para nós que nossos sonhos são a emancipação da alma. Nós temos uma clarividência espiritual, que nós adentramos na espiritualidade maior durante o sono. E para a gente ter um sono perfeito, como eu já falei em vários pedacinhos, que a questão 402, ela é extensa, é uma pergunta pequena, mas cheio de respostas, Que o nosso sonho vai depender conforme a nossa maneira de ser durante o dia a dia, a nossa conduta, as nossas intrigas, que quando a gente vai, tudo temos que estar em estado de paz espiritual. Preparar o nosso corpo para o sono físico, Não é falar, vou deitar por deitar. Nossa, não vejo a hora de deitar porque eu vou descansar.
Não, a gente não vai descansar. Se você não tiver uma preparação espiritual para sua alma, para o seu corpo físico, pelo menos um agradecimento, uma prece de oração, como você vai conseguir descansar e ter um sono bom? Se você não soube nem se dirigir ao Criador para te proteger durante o sono, que você trabalhou o dia inteiro, agradecer o seu trabalho, sua vida, né, por esse dia que você teve, tumultuado, cheio de turbulência, mas que você conseguiu fazer um momento de paz na hora de deitar, para a gente ter um encontro com os benfeitores. E a gente está sempre, o nosso espírito está sempre ativo. Os espíritos nunca ficam inativos, como diz aqui na nossa emancipação da alma. Eles estão sempre ativos, tanto durante o nosso dia, com os nossos mentores, atentos, nos alertando, e quando nós desprendemos na hora do sono, que é a segunda morte, né, que a gente fala, que dorme, eu não lembrei de nada. Foi para alguma dimensão que talvez não for permitido você lembrar, não era necessário você trazer lembranças, ou se estava muito agitado, faça uma vigília no seu dia a dia, veja o que você está levando para a cama na hora de dormir, para que você tenha um sono mais tranquilo, mais refazedor, restaurador, porque também é necessário só para restaurar o corpo físico o sono, mas o espírito fica ativo. Por isso que às vezes quando a gente dorme, se a gente realmente às vezes não fez uma vigília boa, a gente fala, nossa, acordei tão cansado, tão pesado, não sei o que aconteceu, eu deitei, parece que eu já acordei, parece que de repente você foi prestar um socorro na espiritualidade. Você serviu de instrumento junto a alguma equipe espiritual e traz esse peso ainda de cansaço físico. Mas tudo é dependendo da nossa conduta, meus irmãos. Conforme mais libertos dos apegos, das coisas, prepararmos para dormir, a nossa paz vai nos acompanhar e a gente vai para o plano espiritual, sim. E eu não lembro, eu não tenho lembranças, mas eu agradeço ao deitar, agradeço ao levantar, mais uma oportunidade que eu possa estar fazendo o meu melhor, tentando evoluir naquilo que for permitido por Deus e por nosso conhecimento aqui, nessa vida de encarnação que a gente se comprometeu agora, né? Então, que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado. Ainda vamos ter continuidade nesse tema com a nossa irmãzinha na sexta-feira. E assim a gente vai tentando descortinar do nosso jeito, esclarecendo da forma que a gente tem entendimento. Pode ser que esteja até errada, mas algumas coisas a gente procura tentar fazer como que a própria leitura nos intui a fazer, né? Foi um pouquinho extenso hoje, porque a questão era extensa. Então, agora vamos entrar em vibração com o plano espiritual maior que já nos assistiu, está nos assistindo, para a nossa leitura, para a nossa vibração conjunta, para o nosso planeta Terra, para a nossa humanidade toda, que possa encontrar na vibração de harmonia, de espiritualização, de paz espiritual. E enfim, meus irmãos, a todos que necessitam, nossa casa espírita, a nossa união, a nossa fraternidade, para que a gente, junto aos benfeitores da equipe médica, da equipe socorrista, dos preto velho, dos índios, dos caboclos, que possam nos ajudar, nos orientar e que vibramos, irmãos, na paz, na luz e na evolução de toda a humanidade aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. A fluidificação das águas, para que possamos receber o remédio que vem da espiritualidade amiga. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Gratidão, meus irmãos. Gratidão.